Central da nossa igreja, especialmente o culto de domingo, que é o nosso culto principal da semana. Eu quero que os irmãos, por favor, abram suas Bíblias nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E vamos ler, meus irmãos, do versículo 12 até o versículo 14. E depois nós vamos ler o capítulo 2 e o versículo 1, conforme nosso amado pastor Afonso já leu na leitura oficial. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 14, a palavra de Deus diz assim: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presente Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres mencionadas no final do capítulo do livro de João. Vale a pena ler em outro momento. Inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos para o capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A igreja pode dizer amém? Essa é uma mensagem gloriosa, meus irmãos, porque fala do começo da igreja. Fala do momento inicial da igreja, de como ela está ali, dando seus primeiros passos. É um primeiro grupo, é uma espécie de comunidade de base aqui. Esta igreja que está sendo plantada ali, ela começa com 120 pessoas, como nós conhecemos, um grupo de pessoas que esperam a promessa do Consolador, do Espírito Santo. Essa promessa se cumpriu praticamente 10 dias depois em que eles começam a esperar, e essa promessa significou o start, o pontapé inicial do movimento mais poderoso que a humanidade certamente conheceu. Porque é altamente improvável, meus irmãos, 120 pessoas lideradas por humildes pescadores fazerem daquele humilde movimento se tornar, meus irmãos, certamente o movimento que mais impactou a humanidade nos séculos depois. E a verdade é que nós estamos aqui diante de uma cena, e foi essa cena que Deus trouxe ao meu coração, e nós temos inclusive ministrado muito isso nos ambientes de liderança da igreja. Seminários e palestras e eventos para os nossos pastores. E o tópico central, o tema que me traz aqui nesta noite para falar para os irmãos, é uma igreja de gerações. O Senhor tem falado muito sobre isso. Já trouxe mensagens aqui sobre isso, mas eu queria ser mais intencional nesta noite em falar como Deus congrega gerações em torno do seu projeto e faz de gerações, meus irmãos, este movimento glorioso que foi a sua igreja. Porque a igreja de Jesus, ela é uma igreja de geração. A identidade da igreja, ela está atrelada às relações intergeracionais. Não há um momento da igreja que ela não foi uma igreja de múltiplas gerações. Ela sempre foi uma igreja de muitas gerações. E eu acho impactante isso porque seria natural a igreja começar, de repente, com pessoas jovens, e à medida que essas pessoas fossem envelhecendo e começassem a vivenciar uma transição geracional, aí sim a gente começar a ver o rosto mais multigeracional desta igreja. Mas não é assim em Atos dos Apóstolos. Desde o começo, desde quando esta igreja surgiu, desde a primeira cena que esta igreja tem em Atos dos Apóstolos, a gente já enxerga o rosto das gerações. Quando eu olho apenas para esses nomes aqui, não são todos, porque o texto fala de 120 pessoas. Eu consigo ver esse rosto de gerações aqui, nesses versículos 12 ao 14 que Lucas escreve em Atos. É glorioso que ele fala dos apóstolos. A gente sabe que os apóstolos não eram homens da mesma idade. Por exemplo, é muito óbvio que Pedro era um homem bem mais velho do que João. Você já tem um rosto multigeracional já no próprio colégio apostólico.
Mas os apóstolos vão além, Lucas vai além ao dizer que ali estavam mulheres. Bem, essas mulheres, ele fala provavelmente da mãe de João e Tiago, que foi uma fiel seguidora de Jesus. João e Tiago, que estavam naquele grupo. Ele fala da Maria, mãe de Jesus, e menciona que está ali os irmãos de Jesus. Então você tem um ambiente ali de pais, de filhos, de mães, de jovens. Esta igreja já começa assim. Ela já começa uma igreja de pais e filhos, de homens mais velhos, mulheres mais idosas, mas também jovens ainda no começo da vida, dando os primeiros passos. Eu acho maravilhoso imaginar que a igreja sempre foi assim. E quando eu olho daqui, eu consigo ver numa visão panorâmica que como é maravilhoso esse espaço aqui, meus irmãos, sem coluna. Porque eu consigo ver o rosto de praticamente todo mundo que está sentado aqui nesse templo hoje à noite. E olhando o rosto de vocês, eu vejo isso. A multigeracionalidade da igreja. Avós, pais, filhos, netos. Aqui, nesse culto agora. Cultuando a Deus esta noite. Esse é o rosto da igreja. Sempre foi assim. A igreja de Jesus é uma igreja de gerações. E eu tenho uma palavra de Deus para vocês nesta noite sobre isso. Porque, meus irmãos, pensar uma igreja de gerações, há uma palavra de Deus, e há uma lição importante de Deus, há pelo menos algumas lições importantes, que Deus quer nos ensinar quando eu falo de uma igreja de gerações. A ideia de geração, meus irmãos, na Bíblia, ela tem pelo menos dois sentidos. Ela tem um primeiro sentido de sucessão de descendentes. Então, quando a Bíblia fala de gerações, por vezes ela fala de uma sucessão de sucedentes numa linha reta. Por exemplo, se você ler Mateus capítulo 1, você vai ver as 14 gerações que antecedem Jesus, as famílias, né, que antecedem Jesus. Ali, geração tem a ver com uma sucessão de descendentes. É pai, filho, neto. Então, quando a gente fala de geração, num certo sentido, a Bíblia se refere a isso, se refere a essa sucessão de descendentes. A relação do pai com o filho, com o neto, com o bisneto. Mas quando a Bíblia fala de geração, a Bíblia fala também, e se refere também a um conjunto de pessoas que vivem numa mesma época. Uma geração pode ser também um grupo de pessoas que vivem numa mesma realidade histórica, que assimilam a mesma tendência do tempo, do mundo. E essa segunda forma da Bíblia enxergar, talvez seja a forma mais atual que se usa. Você deve já ter ouvido muito falar de geração X, geração Y, geração alfa, e esses termos, embora sejam tirados do mundo do marketing, eles se referem, na verdade, a marcadores temporais, são tendências, literalmente. São grupos de determinada época que reflete essa época, que reflete as tendências dessa época, que reflete a visão de mundo e os valores dessa época. Portanto, a Bíblia fala tanto de geração como sucessão de descendência, como um conjunto de pessoas que vivem na mesma época. Mas quais são as lições que a gente pode inicialmente aprender com a ideia de uma igreja de geração? Por que é importante pensar isso? E eu não quero só afirmar isso para a gente ir embora sabendo o óbvio, porque todos nós sabemos que somos uma igreja de gerações. O ponto que me traz aqui é uma palavra de Deus a respeito do lugar que nós ocupamos e da geração que nós participamos. E o que Deus de fato quer de nós, o que Deus quer de cada geração. Quais são as lições de uma igreja de geração para o mundo, para esse tempo? E eu pude pensar algumas coisas. A primeira lição é que uma igreja de geração, meus irmãos, ela é testemunho da infinitude, da imutabilidade de Deus. Eu acho tão maravilhoso. A igreja, ela não existe apenas por 100 anos. Embora nós sejamos parte de uma denominação que surgiu em 1911, a igreja de Jesus não nasceu em 1911. A igreja de Jesus já tem mais de 2000 anos. E nós temos nesse processo gerações e gerações. Gerações que vieram e passaram, gerações que vieram depois. Nós temos uma sucessão interminável de homens e mulheres que já existiram nessa história. E eu acho maravilhoso lembrar nesta noite para os irmãos de que nós somos uma igreja de gerações, porque lembrar disso é lembrar que nós servimos a um Deus que, diferente de nós, Ele não muda e não passa. Ele não envelhece, Ele é eterno, meus irmãos.
Ele nunca morre. 2000 anos é 2000 anos, e são 2000 anos de histórias de gente que existiu e que não existe mais, de gerações que vieram e passaram, mas é também a história de um Deus que nunca passou, de um Deus que nunca mudou, de um Deus que não enfraquece, de um Deus que o tempo não exerce efeito sobre ele, de um Deus que existe de geração a geração, de um Deus que adentra as portas da eternidade para nunca sair de lá, porque ele não está confinado ao tempo. O tempo é criação de Deus, é produto das suas mãos, porque ele inclusive existe antes do tempo. É por isso que a Bíblia chama Jesus de Pai da eternidade. Porque não é possível existir matéria e espaço sem o tempo. Essas três coisas, a física diz isso. Estas coisas precisam coexistir, matéria, tempo e espaço. E nós sabemos que matéria não é eterna. Deus criou os céus e a terra num dado momento. Nós sabemos que o espaço também não é eterno. Ora, o tempo só passa a existir quando passa a existir matéria e espaço. Logo, Deus existe antes do tempo. Antes que o relógio marcasse o primeiro segundo de existência na história, já há um ser vivo construindo o relógio para marcar a primeira hora. O meu e o seu Deus. Quando nós falamos de uma igreja de gerações, nós falamos de um Deus que vive para sempre. Aleluia! Quantos podem adorar este Deus esta noite? É em torno dele que estamos reunidos, meus irmãos. Mas uma igreja de geração também, meus irmãos, uma igreja de gerações, fala também da nossa humanidade finita e transitória. Quando eu falo de uma igreja de gerações, eu estou falando que nós passamos, que nós cumprimos com a nossa missão, que nós fazemos o que Deus nos chamou para fazer, mas nenhum de nós aqui viverá para sempre, pelo menos nesse corpo mortal. Nós, quando falamos de uma igreja de gerações, nós estamos falando que há uma grande jornada percorrida. No lugar que estamos hoje, já foi ocupado gente que não está mais entre nós, e provavelmente, se Jesus não voltar nos próximos anos, não estaremos mais aqui, outros estarão. E graças a Deus pelas mídias digitais, que provavelmente, se daqui a alguns anos e décadas, se Jesus não tiver voltado, essa mensagem será ouvida por gente que não estava aqui nesse culto, por gente que nunca me viu, nunca pegou na minha mão, nunca me conheceu, mas provavelmente estará aqui também com o microfone, falando de Jesus, falando das grandezas de Deus, porque o Deus da igreja continuará aqui, cuidando da igreja, protegendo a igreja. A gente é humano, a gente é falho, a gente é mortal, a gente vem e passa, mas há um Deus que permanece para sempre. Adore ao Senhor. Alguém começou a aplaudir, é para Jesus. Não é para mim, pois faça isso com alegria. Glória a Deus. Uma igreja de gerações, meus irmãos, fala da imutabilidade de Deus, mas também fala da nossa humanidade finita. E a gente tem que ir muito devagar e com muita humildade. Somos feitos de barros, literalmente, meus irmãos. Não há espaço para jactância, para vaidade, para orgulho. A gente está aqui, de repente não está mais. Essa é a história dos homens e dos mortais. Quando falamos de uma igreja de gerações, nós falamos disso. Mas em terceiro lugar, nós falamos também, meus irmãos, da multiforme graça de Deus, que opera em nós segundo a nossa própria estação. Eu acho maravilhoso isso. Porque quando a gente fala de uma igreja de gerações, a gente está falando de um Deus que age, que opera segundo a própria estação da nossa existência. É o Deus que usa a criança, que usa o jovem, que usa o mais velho. Eu mencionei no começo dessa mensagem, uma grande vigília ontem aqui, Jesus batizando aqui crianças, adolescentes, ele faz isso. Ele opera nas diferentes gerações, ele dá dons, ele dá oportunidade, ele usa o Deus que chama Samuel, um garoto novinho ali, sendo cuidado por Eli. É o mesmo Deus que encontra e chama Moisés, um homem já com 80 anos de idade. O Deus que fala através de santos profetas,
profetas jovens, como era João Batista, fala através de profetas como Micaías, Eliseu, que já estavam tão velhinhos que sequer enxergavam. Deus não é confinado a uma geração, a um segmento de pessoas. Quando a gente fala de uma igreja de geração, nós estamos falando de um Deus que usa a criança, o jovem, que usa o ancião, e Ele usa com a sua multiforme graça, fazendo a sua vida, a sua existência, aquilo que você acumulou, ser algo benéfico ao reino e ao projeto de Deus. Isso significa que cada um de nós, na estação da nossa vida, temos virtudes, características que serão úteis a Deus. Se os mais jovens têm o impulso, a força, os mais velhos têm a vivência, a experiência dos anos, a sabedoria da estrada, da jornada. Isso é muito útil para a igreja, é muito importante. A igreja jamais poderá prescindir de uma geração. Ela sempre tem algo maravilhoso e benéfico para abençoá-la. E faz isso através da multiforme graça de Deus, de fazer o seu Espírito tocar e usar as diferentes gerações do seu povo. Mas em quarto lugar, meus irmãos, uma igreja de gerações reflete a fidelidade eterna de Deus, de cumprir promessas que Ele faz de uma geração para outra, de falar coisas e prometer coisas que uma geração não vê, só a depois consegue ver. Eu acho tão maravilhoso. A gente começa a imaginar uma igreja de gerações, nós estamos falando de um Deus fiel que olha no futuro e planeja coisas de um futuro que aquela geração ali não sabe, não imagina, não vê. Outras na frente vão colher coisas que gerações passadas semearam, promessas que são feitas, que às vezes nem o profeta tem noção da extensão temporal da sua própria profecia. A gente tem isso na Bíblia, os profetas falando de coisas que eles não sabiam e não imaginavam quando aquilo seria realidade. Quantas coisas Deus deve ter falado no púlpito desta igreja, que só acontecem agora, só se cumprem anos depois, décadas depois, de modo que quem ouviu naquele tempo, não viveu suficientemente para testemunhar o cumprimento da promessa de Deus. Quando a gente fala de uma igreja de gerações, nós estamos falando de um Deus fiel, que cumpre a promessa de bênção para os filhos, promessas que foram dadas aos pais. Aqui tem gente que é abençoado pela graça salvadora que alcançou sua família. Existe aqui terceira, quarta geração de gente que ainda usufrui da bênção e da graça da salvação que alcançou seus pais, seus avós. E nós estamos falando de um Deus que é fiel, de um Deus que promete abençoar até a 1000ª geração, e Ele não se esquece. Eu acho tão maravilhoso. Séculos depois, o povo de Israel sofrendo, oprimido. E aí a Bíblia diz: e Deus se lembrou do que havia falado ao seu servo Abraão. Eu acho tão impactante isso, gente. Sabe, Deus cumprindo promessas que fez há 400 anos atrás, 500 anos atrás. Abraão passou, seu filho passou, seu neto passou, uma geração depois que nem viveu com Abraão, agora recebem bênçãos prometidas para o velhinho Abraão, o homem de Deus. Falar de uma igreja de gerações é falar de bênçãos que caem sobre nós, como fruto da fidelidade de Deus, que é fiel àquilo que falou e prometeu às gerações passadas. É fiel, meus irmãos, ao labor e à luta das gerações que semearam, que lutaram, que embora hoje não estão aqui, mas sonharam e oraram e perseveraram.
meus irmãos, e clamaram por esta igreja. Eu sei que muitas das coisas boas que Deus faz nesta geração é resposta de oração de gente que não existe mais, de irmãos que não cansaram de dobrar o joelho e dizer: Deus, abençoa a tua igreja, abençoa os meus filhos, abençoa os meus netos, abençoa o futuro da tua igreja. Esses irmãos já passaram, já foram, mas a oração ecoa pela eternidade, porque ela chegou no trono de um Deus que ouviu e que nunca se esquece e que vela para cumprir a sua palavra. Quantos estão cientes disso? De que você é resultado da bênção de um Deus que é fiel? Levante a sua mão para adorá-lo esta noite. Alamanai, agachura, alamai. Aleluia. E aí nós chegamos, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, e nós estamos diante desta igreja agora, desta igreja de filhos, de pais, de jovens, de anciãos. Nós estamos diante desta igreja, e aí eu queria olhar para os irmãos agora e meditar como Deus forma esta igreja, porque só Deus é capaz de formar uma igreja de gerações, meus irmãos. Como é que Deus forma esta igreja? E eu tenho pelo menos 3 coisas para apresentar-lhes nesta mensagem. A primeira coisa que a gente vê Deus fazendo para formar esta igreja, para construir esta igreja, é Deus reunindo agora diferentes segmentos em torno da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Como é que Deus faz uma igreja de geração? Em primeiro lugar, Deus faz reunindo diferentes grupos e segmentos em torno de algo que une estas pessoas e que dá a essas pessoas um propósito maior do que a sua própria existência. E que algo é este, pastor? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo aqui, meus irmãos, um grupo de pessoas, nós estamos vendo literalmente gerações trancadas numa sala, obedecendo uma ordem dada por Jesus. Essas pessoas foram fiéis seguidores de Jesus. E quando eu olho para isso, eu vejo a porta de entrada para se formar uma igreja de geração. Deus unindo as gerações, Deus reunindo os segmentos, Deus trazendo estas pessoas para o mesmo lugar e dando a estas pessoas um sentido comum, dando a estas pessoas um propósito comum, um ideal comum, dando a estas pessoas um elo que os une, que os liga, que os conecta. Que elo é este, pregador? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E eu acho maravilhoso isso, meus irmãos, porque aqui está uma resposta que o Evangelho dá e Jesus dá a uma ação natural nossa de desintegração, de afastamento. A Bíblia falou muitas vezes, meus irmãos, da desintegração das gerações como um sinal da falência moral. Por exemplo, Isaías capítulo 3, os primeiros versículos, quando Deus fala do juízo que vem sobre o seu povo, ele termina no versículo 5 do capítulo 3, falando que um povo sob juízo é um povo em que os jovens oprimem os mais velhos, em que os mais novos será atrevido com o ancião. Vocês não veem isso acontecendo hoje? Uma sociedade moralmente falida é uma sociedade de gerações desintegradas. Vamos para o texto de Paulo, é mais recente. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Paulo fala de tempos trabalhosos, de homens obstinados, amantes de si mesmo. E aí Paulo diz: homens sem afeto natural. Sabe o que é sem afeto natural? É alguém que não desenvolve afeto, amor por aquele que lhe pertence, por aquele que é do seu próprio sangue, por aquele que partilha da sua própria informação genética. Paulo está falando de um tempo em que filhos não respeitam pais. Paulo está falando de um tempo em que pai abandonam filhos num tambor de lixo no meio da rua. Paulo está falando de um tempo em que idosos são abandonados em casas de repouso e nunca mais são visitados pelos seus filhos.
que eles gastaram uma vida inteira para dar dignidade, para dar roupa, para dar comida, para dar boa criação. Paulo está falando, meus irmãos, de uma sociedade fragmentada, dividida, enraivecida, em que o mais novo levanta a voz para o pai, cheio de rancor e mágoa, em que o pai não respeita o compromisso com Deus e o mandato divino de ser bom pai, responsável, cuidador e protetor da sua família. Meus irmãos, as gerações estão se desintegrando, o mundo está caótico, uma sociedade marcada pela produtividade, ela simplesmente não gasta tempo com quem não produz, com quem não ajuda esta máquina desenfreada, que quer lucro, que quer consumo. E as pessoas, em nome do seu bem-estar, do seu conforto, elas abrem mão de tudo. Elas são capazes de abrir mão do casamento, de um filho, do pai, apenas para se sentir confortável, apenas para não se sentir, meus irmãos, desafiado ao desconforto do compromisso, que às vezes requer sacrifício, renúncia, sofrimento. Mas Deus vai na contramão de tudo isso. E Deus pega diferentes gerações e reúne no lugar e diz: vocês são um povo só. Vocês servem um Deus só. Vocês prestam conta a um Senhor só. Aqui quem manda não é o mais novo e nem o mais velho. Aqui quem manda é Jesus Cristo. Jesus é Senhor das gerações. Vocês devem obediência a Ele. Vocês devem temor a Ele. Vocês devem submissão a Ele. Vocês devem adoração a Ele. É isso que Jesus faz, ao unir as gerações. E é maravilhoso que isso, meus irmãos, é um trabalho de conversão, de transformação existencial na própria alma. E eu vejo o retrato disso quando Lucas fala da Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Porque nós somos sabedores de que os irmãos de Jesus não queriam saber de Jesus, não acreditavam em Jesus, não abraçaram o ministério de Jesus. Mas o Espírito de Deus faz isso. O Espírito de Deus é capaz de trazer um filho obstinado, rebelde, desobediente, à mesa da reconciliação. Feche os seus olhos agora. Deus pode fazer isso. Deus pode trazer um homem iracundo, odioso, violento. Deus pode trazer ao seu altar, fazer este homem ficar de joelho, transformar este homem instantaneamente e devolvê-lo para a vida, um homem manso, pacífico, amoroso, carinhoso. Eu sei que tem mãe aqui que poderia dar esse testemunho do que a graça faz, do que a graça fez e continua fazendo, porque Deus é aquele que reúne as gerações em torno de Jesus Cristo. Quantos testemunham isso? Levante a sua mão para adorá-lo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, Deus não só aproxima, afirmando o senhorio de Cristo, mas também Ele aproxima, meus irmãos, promovendo reconciliação entre as gerações. O profeta Malaquias profetizou de um tempo em que os corações dos filhos seriam convertidos aos corações dos pais. Eu creio nesta palavra. Eu creio que está chegando um momento de salvação, meus irmãos, ampla, abrangente. E esta salvação não será apenas um retoque religioso, de gente agora vestido de crente e cantando hino dentro da igreja. Eu creio que este grande milagre, ele vai entrar
casas das pessoas, mudando as relações dentro de casa. Relações abusivas, de opressão, de abandono, de ódio, de falta de perdão, serão modificadas em relações agora que perdoam, que abraçam, que comem junto na mesa. Eu creio nesse mover de Deus, meus irmãos. Eu creio que a salvação faz isso. A reconciliação de geração. Meus irmãos, o conflito está posto. Conflito de gerações já é um tema que se estuda em faculdade. Parece inconciliável unir os mais velhos com os mais jovens e unir em torno de uma ideia comum, de um propósito comum. Há uma corda que estica de um lado para o outro, e o inimigo se compraz nisso, porque com isso ele divide a igreja, ele divide as famílias, ele fragmenta a gente, ele fragiliza a gente. Mas eu creio, e eu falo pela palavra de Deus nesta noite, o reconciliador de gerações, ele está manifesto esta noite. Levante a sua mão. Filhos irão pedir perdão hoje ainda aos seus pais. Adolescentes vão baixar a voz quando falar com as suas mães. Pastores jovens vão andar de mão dadas com pastores anciãos, se ajudando mutuamente, se amando verdadeiramente. Não há uma disputa dos mais velhos com os mais jovens. Pelo amor de Deus, isso é igreja. O dono aqui é Jesus Cristo. A gente vem e passa. O único que vive para sempre. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus nesta casa. Comece a adorá-lo agora. Aleluia. 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 Como é que Deus formou uma igreja de gerações? Primeiro reunindo estas gerações em torno de algo comum que se chama Jesus Cristo. Vocês sabem o que mais divide a gente? O nosso próprio ego. Cada um vivendo em torno do seu próprio projeto, do que acha certo, do que acha ideal. Cada um tem uma igreja para chamar de sua, mas a questão é que nem é minha e nem sua, é de Jesus. A vontade dele vai prevalecer. Eu sei que quando Ele quiser, Ele se levanta, bate na mesa, manda todo mundo se calar e vai dizer: aqui eu mando. Vocês existem para me agradar. A igreja não é uma igreja unigeracional. Ela não está para agradar um, o outro, o mais novo, mas não. A igreja está para agradar o dono da igreja. Ela está para servir o dono da igreja. Quem é o dono da igreja, meus irmãos? Repita mais alto, por favor. Quem é o dono da igreja? Jesus. Como é que Jesus forma uma igreja de gerações? Em segundo lugar, concede às gerações uma missão e capacita cada geração para cumpri-la. Vamos voltar para o texto de Atos, capítulo 2. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E aí o texto vai suceder falando da descida do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. E aí nós vamos agora lá para o versículo 17,
quando Pedro está pregando, e ele cita Joel, e ele diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Eu digo e vocês repitam forte, por favor: os jovens terão, os velhos terão. O que é que significa isso, pastor? Jesus deu uma missão a esta igreja em Atos capítulo 1, versículo 8, e disse para as diferentes gerações daquele grupo de seguidores: fiquem em Jerusalém, que vocês serão revestidos pelo poder do meu Espírito. Atos capítulo 2, versículo 1 diz que eles estão todos reunidos: mães, filhos, pais, filhos, jovens, idosos, todos estão ali, ao todo 120. Quando o Espírito desce, que Pedro toma a palavra, e que Pedro retrata a profecia de Joel, Pedro traz, meus irmãos, esta informação tão preciosa: os mais velhos terão sonhos, e os jovens terão visão. Sabe o que é que Deus nos ensina aqui? O Espírito Santo concede o que cada geração mais precisa. Por que sonhos para os mais velhos? Porque sonho é o impulso para seguir frutificando. Sonho é a vontade de seguir batalhando, trabalhando. Sonho é o negar-se a acomodação. Já fiz tudo, agora que outros façam, agora que os mais novos façam. Sonho vem, meus irmãos, para dizer: você ainda pode fazer mais. Sonho vem para fazer os olhos brilhar daquele que já está cansado e sem vigor, e dizer para ele: você pode olhar para o futuro e ter expectativas. Você pode olhar para amanhã e desejar coisas boas, porque sua história não termina aqui e agora. O Espírito de Deus que é derramado sobre você, Ele te levanta para a frutificação, e Ele vai te dar sonhos. Sabe o que a gente mais ouve? Às vezes, do avô, da avó. Eu ouvi tanto isso dos meus avós, eu ouvi tanto isso de pastores, de um casal de missionários idosos que acompanhei os últimos anos da vida deles, e praticamente acompanhei até a sepultura. Você sabe o que a gente mais ouve de uma pessoa assim? Eu não tenho mais nada para fazer aqui, eu já fiz tudo, eu estou cansado. E aí, quando o Espírito Santo desce, o Espírito dá sonhos. Você vai voltar a sonhar de novo, porque a gente pensa que sonho é para menino. Não, quando o Espírito desce, sonho é para os velhos. Porque você já não olha para o futuro achando que não existe futuro. Você não olha para o amanhã achando que só tem hoje. Você olha agora e vê Deus descortinando coisas boas para ser vivida por você, para ser vivida pelos seus filhos, para ser vivida pelas futuras gerações. Meus irmãos, eu creio nesse derramamento que vem sobre nós. Eu creio no sopro deste vento. O vento já está soprando, e ele vai soprar trazendo sonhos. Mas o texto fala que para os mais velhos tem sonhos, e para os jovens tem visão. Ora, o que mais falta para o jovem é justamente isso. Sabe o que é visão? É direção para não se perder. Sabe o que é visão? É uma meta clara para não se divagar, para não se distrair. Se um homem maduro já sabe o que quer,
O jovem ainda está atabalhoado, ainda não tem a destinação certa, ainda não tem uma meta definida, ainda não tem um propósito bem elaborado. Mas quando o Espírito Santo for derramado, aleluia, jovens vacilantes vão se encontrar, gente inconstante vai fincar os pés, gente que não sabe o que quer, vai começar a saber o que quer. Porque quando o Espírito for derramado, os jovens terão visões. Quantos podem adorar Jesus esta noite? Porque é Ele que manda o Santo Consolador sobre nós. A promessa está dada. Aleluia. A promessa é para os pais. A promessa é para os filhos. A promessa é para os que estão perto, para os que estão longe. Feche os seus olhos. Você que é pai, você que é mãe, feche os seus olhos e comece agora a orar pela sua família. Comece a dizer: Deus, esta promessa é para os meus filhos. Eu não vou viver, Deus, contando vantagem do que eu fiz, do que eu fui, porque esta promessa não é só para mim, Deus. O Deus que usou meus pais, usou os pastores que já viveram aqui, é o mesmo Deus que vai usar, Deus, os meus filhos, os meus netos, porque a promessa é para os filhos. Comece a interceder agora, porque eu creio nisso. Eu estou esperando isso acontecer. E eu sei que quando este vento soprar, quando este Espírito for derramado, ele virá sobre todos. Sobre todos. Sobre todos. Quantos aqui fazem parte desse todos? Levante a mão, ele virá sobre todos. Ele virá sobre todos, sobre todos. Aleluia! Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Porque o Espírito de Deus trouxe ao meu coração uma terceira coisa, e eu estou falando aqui para encerrar esta palavra. Deus faz uma igreja de gerações, em terceiro lugar, assegurando a continuidade da memória, que vai atravessar as gerações e não vai se perder. Eu tenho ouvido